Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Igor, eu sou clínico formado pela Santa Casa de São Paulo. Você já deve me conhecer dos outros vídeos do Dicas de Última Hora, mas hoje eu vim aqui para a gente fazer mais uma vez o Dicas de Última Hora, só que dessa vez para a prova do SUS São Paulo. Então, galera, já sejam muito bem-vindos, fiquem confortáveis. Aqui vai ser aquele momento que vocês já estão sabendo, que a gente vai fazer aquele tema que é para pescar aquela questãozinha que talvez você perdesse amanhã por não ser o teu foco. Às vezes não é aquele tema que você mais revisou, às vezes não é aquele tema que você mais estava focado, mas não é por causa disso que você vai perder aquele pontinho. Na verdade, você vai garantir esse pontinho para que ele seja a tua aprovação amanhã. Então, galera, dicas de última hora, sempre na véspera das provas. Vamos lá. Primeiro tema que eu trouxe para vocês. Taquiarritmias, um dos temas mais recorrentes aí na prova do SUS São Paulo. Então, vamos fazer uma revisão rápida das principais taquiarritmias que a gente vai ter, tá bom? Sintomas. O que a gente vai ter de sintoma quando o coração está batendo muito rápido, gente? Mal-estar generalizado, muitas vezes para instabilidade, a gente vai ter dor torácica, dispneia, paciente que está com hipotensão, que está com rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes também vai cursar com palpitações, tá bom? Se esse paciente se apresentar com alguma instabilidade e a instabilidade for decorrente dessa taquiarritmia, já digo de antemão que a conduta vai ser a realização de cardioversão, ou naquelas em que você não consegue cardioverter, de fazer desfibrilação. Beleza? Fora isso, o que é importante da gente saber das taquiarritmias no primeiro momento para a gente fechar um diagnóstico? Primeiro de tudo, QRS, largo ou estreito? QRS está maior do que 3 quadradinhos de 120 milissegundos ou está menor do que isso? O ritmo dele, o ritmo é regular ou irregular? E por último, tem um DAP ou não tem um DAP? Beleza? Aqui eu botei um fluxograma só para a gente diferenciar as principais taquiarritmias que podem estar presentes aí na prova de vocês. Então, primeira coisa, o QRS vai ser estreito ou largo? Se o QRS for estreito, aí a primeira coisa que a gente vai ver é o intervalo RR está irregular ou regular. Se tiver regular, aí a gente vai pensar mais numa taquicardia sinusal, mais numa taquicardia supraventricular, uma reentrada nodal, alguma coisa assim, ou num flutter atrial com uma condução que não seja variável. Tá bom? Para os pacientes que têm já um RR irregular com QRS estreito, aí a gente pensa no mais clássico, um FA de alta, alguma coisa assim, um flutter atrial com um BAV variável, tá? Ou uma taquicardia atrial multifocal, tá bom? Agora, passando para aquele paciente que já vai ter o QRS mais largo, a gente também vai olhar para ele e também vai pensar, o RR dele está regular ou está irregular? Se estiver regular, a gente vai pensar numa TV monomórfica, a gente pode pensar numa TAC supra com aberrância de condução, tá? A gente pode pensar numa TAV antidrômica ou em alterações tóxico-metabólicas aí que estejam cursando com alargamento de QRS e que o paciente também está taquicárdico ao mesmo tempo, tá bom? Se a gente tiver um RR irregular com QRS mais largo, aí a gente já vai pensar numa TV polimórfica, muitas vezes se apresentando como um torsade-Points, tá? Uma fibrilação atrial com aberrância de condução ou uma fibrilação atrial com via acessória, beleza? Passando agora, pessoal, para a condução de cada arritmia em si, tá bom? Começando, a primeira que a gente vai falar, taquicardia supraventricular, tá bom? Lembrando que aqui vão estar inclusas aquelas reentrada nodal, enfim, trava antidrômica, todas que a gente classifica como taquicardia supraventricular, tá bom? Então a gente vai ter, via de regra, uma frequência cardíaca que vai variar entre 150 e 250, certo? Uma ausência de onda P, certo? E um QRS estreito e irregular, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Ela pode acontecer de maneira espontânea, tá bom? O paciente estava aí de boa, vivendo a vida dele, começou a fazer um ataque supra, ou de maneira provocada. Estava se exercitando de maneira extenuante, fez um consumo muito elevado de café, de uma ingesta alcoólica muito elevada, ou, enfim, tomou algum estimulante numa dose mais elevada, tá bom? O tratamento inicial, via de regra, a gente vai fazer com manobra vagal, tá bom? Lembrando que manobra vagal a gente pode fazer tanto com pressão do bulbo carotídeo, se o paciente não tiver doença aterosclerótica aqui, não for um paciente mais idoso, 70 anos por aí, ou a gente pode fazer a manobra de Valsalva, ou manobra de Valsalva modificada, que é aquela que, além de você fazer o Valsalva tradicional, você faz a elevação dos membros inferiores, tá bom? Sendo refratário a isso, aí a gente tem a opção de fazer a adenosina, tá bom? Nas doses de 6, 12 e 18 miligramas, tá bom?
E aqui vale a pena a gente lembrar que para você fazer a administração da adenosina, você tem que ter todos aqueles cuidados, pegar um acesso calibroso, membro superior, fazer a infusão junto na torneirinha com um flush, você infunde a adenosina, infunde o flush em sequência, levanta o membro, certo? E explicar para o paciente que ele vai sentir uma sensação muito ruim, uma situação às vezes de quase morte, mas que enfim, não vai morrer, que ele tá aqui você está aqui do lado dele para tomar alguma conduta caso seja necessário, tá bom? E vale a pena ressaltar para vocês uma coisa assim, que eventualmente pode ser cobrada em prova, que essas doses elas são para acesso venoso periférico, tá bom? Então, se o paciente tiver um acesso venoso central e você for fazer a adenosina no central dele, essas doses vão cair pela metade, tá bom? Se ele for refratário à adenosina, aí a gente pode lançar a mão de beta-block, pode lançar a mão de bloqueador de canal de cálcio UV e pode lançar a mão de amiodarona para tentar fazer o controle aí da frequência, tá bom? Aqui eu botei para vocês como que é o eletro, né, da TAC supra. Você vê que a gente tem aqui um paciente bem taquicárdico, um QRS mais estreito, você não consegue diferenciar onda P e você tem um ritmo regular, tá bom? E muitas vezes você consegue ver aqui a P retrógrada, que é justamente isso aqui que está circulado, te dizendo aí que esse paciente provavelmente tem um mecanismo de reentrada nodal, tá bom? Aqui eu botei um outro eletro para vocês verem, justamente o paciente aqui em cima, ele está em ritmo de TAC supra, aqui muito provavelmente ele sofreu administração de adenosina, beleza? Então você vai ter uma pausa, um bloqueio AV, e aí embaixo ele já volta para ritmo sinusal, bonitinho, QRS estreito, precedido de onda P, tá bom? Vamos falar agora da fibrilação atrial, que aí está a arritmia mais comum que a gente prega na prática clínica, que muitas vezes aparece na prova também. A gente vai ter aqui um QRS estreito, certo? Um RR que, diferentemente da TAC supra, vai ser aqui irregular e também uma ausência de onda P, tá bom? A conduta, ela vai trazer aí várias nuances, tá bom? Via de regra, esse paciente muitas vezes tem que ser anticoagulado, esse paciente tem que ter todo um controle de fatores de risco e para ter controle de sintomas, muitas vezes você acaba tendo que lançar a mão de medicação de uso contínuo, diferentemente como é na TAC supra, tá bom? De maneira geral, a gente só vai cardioverter FA se ele for a causa da instabilidade. E por que eu estou falando isso agora? Assim, todo mundo, se estiver instável por causa da arritmia, acaba sendo cardiovertido. Beleza, mas muitas vezes isso aparece, pode aparecer até na prova de vocês, como, entre aspas, uma pegadinha. Você pega um paciente que está francamente séptico, está hipotenso, dose alta de droga vasoativa, e esse paciente começa a fazer uma FA de alta. Ele está instável e ele tem uma taquiarritmia, mas ele está instável por causa da taquiarritmia? Não. Aí a tendência é que, nesse caso, você não cardioverta esse paciente elétrico. Às vezes você pode fazer mais mal do que bem, tá bom? Então, via de regra, a gente cardioverte FA se for a causa da instabilidade, tá bom? Além disso, a carga que a gente vai usar para cardioversão é um pouquinho diferente da carga das outras. Via de regra, a gente acaba usando para FA num desfibrilador bifásico uma carga de 120, mais ou menos, joules, tá bom? E se a gente pensar em fazer cardioversão química ao invés da cardioversão elétrica, aí a gente vai ter como opção disponível no Brasil muito mais a amiodarona, mas pode ser usar também a proprafenona, tá bom? Se a gente optar por fazer um controle de frequência, aí o que a gente vai ter como opção vai ser justamente beta-blocks, bloqueador de canal de cálcio EV, deslanosídeo e também a amiodarona, principalmente em casos aí que você tem paciente séptico, paciente que está taquicárdico, por outra questão, você quer fazer o controle dele com a amiodarona, tá bom? Lembrando também que a gente não tem um grande benefício, enfim, de uma para outra, tá? Essas são duas estratégias que são equivalentes, tá? A gente, muitas vezes, se for um primo episódio de descompensação, a gente tenta reverter esse paciente para ritmo sinusal, mas, ao mesmo tempo, ele não tem um grande prejuízo de mortalidade se você optar por fazer um controle de frequência, tá bom? Aqui eu botei para vocês o eletro da FA, então vocês conseguem ver que a gente tem um QRS estreito, que a gente tem um RR que é irregular, tá? E aqui eu coloquei um outro eletro para mostrar para vocês o fenômeno de Ashman, que é o que acontece às vezes é o seguinte, a gente, como por esse RR ser irregular, a gente muitas vezes tem intervalos RR que são muito variáveis. Então, quando o fenômeno de Ashman acontece, ele é precedido por um RR que foi muito longo, e aí você deu um
um período refratário para essas células do miocárdio muito longo. E aí depois dele você tem um RR que é mais curto, tá? Consequentemente, as células do feixe de Rees aí do lado direito, elas vão ter uma lentificação maior do que do lado esquerdo, tá? E aí, muitas vezes, quando você tem essa sequência de RR longo com RR curto, você tem esse fenômeno de Ashman, que parece uma estasístole com padrão de BRD, que é justamente o que você está vendo aqui. Então, está vindo aqui irregular, 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 aí tem um RR que é um pouquinho mais longo, depois tem um RR que é um pouquinho mais curto, e você tem um batimento com uma condução anômala que tem um padrão de bloqueio de ramo direito, beleza? É justamente o fenômeno de Ashman, tá? Próxima arritmia para a gente comentar, flutter atrial, tá? Flutter a gente vai ter um QRS estreito, tá? Um RR que muitas vezes é regular, tá bom? Uma ausência de onda P, assim como foi na FA, e a presença das ondas F, que vem no padrão serrilhado, tá bom? O que chama atenção para a gente na prova, para chamar atenção para flutter, é quando você tem muitas vezes uma frequência cardíaca que está cravada em 150. Então isso aí é para te indicar, talvez isso aqui seja um flutter, tá? E uma outra coisa que vale a pena a gente mencionar para vocês é que o flutter muitas vezes ele pode ter condução variável. Então você pode ter aí um flutter 2:1, flutter 3:1, flutter 4:1, ou seja, que você vê aí um número maior de ondas F e só uma delas nesse período aí vai ser conduzida. Então, por exemplo, tem 3 ondas F e uma é conduzida, 3:1. 4 ondas F e uma é conduzida, 4:1. E você tem o flutter de condução variável, quando isso fica mudando no decorrer do tempo, tá bom? A condução dele, no geral, vai ser similar à FA, tá? E a gente tem aqui a particularidade de que ele responde um pouquinho melhor a fazer cardioversão numa dose menor, 50 joules, uma dose menorzinha, tá bom? Beleza, galera? Mostrando para vocês agora o eletro. Aqui em cima a gente vai ter um eletro de flutter, tá? Aqui vocês conseguem ver, principalmente no DD2 longo, as ondas F bem bonitinhas de serrilhado. Aqui um pouquinho melhor e a gente consegue ver um flutter que vai ser 3:1. Então você tem 1, 2, 3 ondas F e uma é conduzida. 1, 2, 3 ondas F e uma é conduzida. 1, 2, 3 ondas F e uma é conduzida, certo? E aqui eu botei para vocês darem uma olhadinha como é que é um flutter de condução AV variável. Ou seja, vocês conseguem ver, por exemplo, que aqui couberam 3 ondas F, aqui couberam 2 ondas F, aqui já vai ter 3 de novo, aqui já vai ter 2 de novo, então aqui já tem mais, parece que tem 4. Então você tem várias ondas F e fica variando a condução desse ritmo, tá bom? Ele fica consequentemente com um RR que vai ser irregular, mas continua sendo um flutter e a condução dele continua sendo como uma condução de flutter, tá bom? Passando agora para taquicardia atrial multifocal, tá? A primeira coisa para a gente lembrar, muitas vezes está associado com doenças pulmonares, DPLC, uma hipertensão pulmonar, alguma coisa assim, tá? A gente vai ter um ritmo que, via de regra, vai ser irregular, e para a gente definir como taquicardia atrial multifocal, a gente tem que ter pelo menos 3 morfologias diferentes de ondas P, tá bom? E, consequentemente, muitas vezes a gente vai ter também intervalos PR que vão ser irregulares, tá? Via de regra, o tratamento específico aí para taquicardia vai ser um controle de frequência, aí você pode usar tanto bloqueador de canal de cálcio quanto a amiodarona, tá? Mas o tratamento em si mesmo vai ser o tratamento da causa de base, tá bom? Seja um distúrbio eletrolítico, seja uma causa hipoxêmica aguda, alguma coisa nesse sentido, tá bom? O eletro, para vocês verem, aqui vai ser um pouquinho mais difícil porque ele está menor, mas aqui a gente consegue ver nas setinhas que você tem várias morfologias de onda P, tá bom? Essa aqui é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa aqui também, que é diferente dessa aqui. Então, você tem várias morfologias de onda P justamente porque você tem vários focos que estão formando o estímulo elétrico em lugares diferentes da parte superior do coração, dos átrios, tá bom? Passando agora para as taquicardias de QRS que é mais alongado, de QRS que é mais largo, tá bom? Então, taquicardia ventricular monomórfica, primeira coisa para a gente lembrar, QRS largo, morfologia regular, tá bom? Vai ser aquele que vai fazer como se fosse um padrão de... como se fosse um serrilhado, não é o serrilhado pequeno do flutter, mas é como se fosse um padrão serrilhado, tá bom? O tratamento, via de regra, vai ser um tratamento com amiodarona, com lidocaína, com antiarrítmico. Se esse paciente estiver estável hemodinamicamente, você pode ponderar fazer isso, mas muitas vezes acaba tendo que fazer cardioversão com 100, 200 joules de potência, tá bom? O eletro é esse, eletro clássico, QRS largo, morfologia que está se mantendo a mesma, tá? E o intervalo RR, que é um intervalo regular, tá bom? Uma dica também que mostra para vocês que a TV
Enfim, tem vários critérios que a gente usa para diferenciar a TV de taque supra com aberrância, mas o que eu gosto de usar de mais prático para não ter que ficar aplicando todos aqueles outros critérios que muitas vezes você não vão gravar isso de cabeça para fazer na prova, é lembrar que, na maioria das vezes, se você tiver um AVR que vai ser positivo, aí você vai levar em consideração que esse paciente deve ter uma TV, justamente porque vai estar apontando para cima e você vai estar tendo um estímulo que está vindo daqui para cá. Beleza, galera? Taquicardia ventricular polimórfica. Aí a gente já vai dividir entre uma TV polimórfica em que você tem um QT normal, que muitas vezes isso aí já vai estar associado com um quadro de isquemia, mas o mais frequente e mais comum de ser abordado em provas vai ser a taquicardia ventricular polimórfica com QT longo, que é o torsadepoam, tá bom? Esse paciente, muitas vezes, ele vai se apresentar com algum grau de instabilidade, tá? E o que vale a pena a gente pontuar aqui é que nesse paciente específico você não faz cardioversão, tá bom? Porque o algoritmo da máquina ele não consegue ver onde que é o local específico para você fazer a cardioversão. Se você botar a cardioversão, às vezes você fica apertando o botão lá e não vai sair nada, tá? Esse paciente tem que ser desfibrilado. Se ele tiver indicação de dar um choque, tem que ser uma desfibrilação, tá bom? Todo paciente também que tem torsadepoam acaba tendo que receber sulfato de magnésio, tá? E como eu falei para vocês, a desfibrilação acaba sendo com 200 joules no desfibrilador bifásico, tá bom? Aqui eu botei para vocês o eletroclássico, tá? Aqui acontecendo o fenômeno do R sobre T e vocês vendo aqui que vai ter aquela taquicardia com QRS mais alongado e que vai ter uma variação de morfologias. Então, esse QRS aqui, ele não está igual esse QRS aqui, que não está igual esse QRS aqui, que não está igual esse QRS aqui, tá bom? Então ele vai indo e voltando, vai ficando maior, uma amplitude maior, e depois com uma amplitude menor, uma amplitude maior, uma amplitude menor. Beleza, galera? De taquiarritmias era isso. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês de monitorização hemodinâmica, tá bom? E falar especificamente de utilização de ultrassom point of care para a gente fazer essa monitorização, tá bom? Ele é muito útil para a gente fazer a diferenciação dos tipos de choque. E muitas vezes essas imagens vão estar presentes na prova de vocês para vocês fazerem um diagnóstico do que é a causa da instabilidade do paciente. Às vezes você consegue tirar pelo quadro clínico, mas às vezes você precisa entender o que está aparecendo nessa imagem para você saber o que está rolando, tá bom? Então, quais são os 4 tipos de choque principais, só para a gente lembrar? Distributivo, cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo. Tá bom? Às vezes você pode ter associação de um com o outro, mas primariamente vão ser esses, tá bom? A gente tem a utilização do POCUS, como eu falei para vocês, para a gente diferenciar um do outro. Existem vários protocolos que são descritos para você fazer isso, sejam fazer um FAST, avaliando os pontos específicos, fazer o RUSH, que é o Rapid Ultrasound in Shock, para você fazer a diferenciação do choque que, enfim, não tem uma causa definida ainda, ou FOCUS especificamente focando no ultrassom cardíaco. Tá bom? E para que serve isso? O que a gente consegue avaliar com o POCUS? Justamente, primeiro, contratilidade cardíaca, você consegue ver se esse coração parece que ele está batendo bem, parece que ele não está batendo muito bem, se a contratilidade da parte do coração esquerdo está preservada, se a contratilidade da parte do coração direito está mais hipocinética, alguma coisa assim, tá? Consegue calcular o VTI, para a gente depois fazer o cálculo do débito cardíaco, consegue dar uma olhadinha na cava, que dependendo da situação que o paciente esteja, a gente consegue ter uma ideia do status volêmico dele, se ele estiver muito congesto, se ele está com uma sobrecarga de volume, ou se ele está com uma depressão, tá? Principalmente se a gente tiver extremos de cava, né? Consegue avaliar os campos pulmonares, ou seja, fazer uma avaliação aí se a gente tem um derrame pleural muito importante, se a gente tem um pneumotórax, se a gente tem um edema agudo de pulmão, se a gente consegue ver um broncograma aerodinâmico ou um broncograma aerostático, e consegue avaliar também os campos pleurais, justamente também nessa pegada, e consegue fazer a avaliação do abdômen procurando aí líquido livre, que pode ser foco infeccioso, pode ser foco de sangramento, alguma coisa assim. Beleza, galera? Eu botei para vocês aqui uma tabela. Dá um pause, dá um print, lê ponto por ponto dessa tabela, que é uma tabela muito importante, muitas vezes é ela que te salva na hora da prova, tá bom? Isso aqui até para cunho prático também é o básico de interpretação de monitorização hemodinâmica com ultrassom, tá? Vamos aqui, choque por choque. Primeiro que apareceu aqui pra gente, choque hipovolêmico. Como é que vai estar a nossa bomba? O coração, nesse caso, ele está funcionando tranquilo, tá? Só que ele está com o intravascular muito depletado, certo? E aí, justamente, ele vai tentar compensar esse intravascular depletado ficando hiperdinâmico, batendo muito rápido, com uma contratilidade que às vezes você tem até aquele kissing walls, que uma parede está encostando na outra,
tá bom? O tanque, a gente vai ter, como eu disse para vocês, uma depressão de volume. Então, a gente vai ter uma veia cava que vai estar pequena, que vai estar colapsando, que o paciente inspira e está em ventilação mecânica, isso é mais efetivo, mas se você tiver extremos de um do outro, você até consegue utilizar isso para o paciente que não está em ventilação mecânica. Então, aquele paciente que está com a cava, que às vezes está difícil até de visualizar, de tanto que ela está colabando, tá bom? Além disso, esse paciente, dependendo do estado nutricional dele, dependendo da patologia que ele tenha, ele pode estar com um aumento de fluido intracavitário e pode ter um componente de hipovolemia relativa do intravascular depletado por causa disso, tá bom? Seja uma ascite, um derrame pleural de maior volume, tá bom? E os canos, né, enfim, ou a vasculatura dele, a princípio que pode estar causando isso, pode ser um quadro mais hemorrágico, certo? Então, uma ruptura de aorta abdominal, um aneurisma dissecante, alguma coisa nesse sentido, tá? Passando agora para o choque cardiogênico, que é a nossa segunda coluna, tá? Aí o nosso problema já vai ser na bomba. Aí você vai fazer um ultrassom cardíaco e você vai ver uma hipocontratilidade. Isso vai ser a causa do teu choque, tá bom? Em relação ao tanque, normalmente a gente já vai ter, por ter uma falência de bomba, uma veia cava que já vai estar túrgida, que não vai estar variando, porque você vai ter um aumento das pressões de maneira retrógrada. Aí, se for, né, um problema do ventrículo esquerdo, de maneira retrógrada para o resto do coração, do ventrículo direito, enfim, o mesmo raciocínio acaba em uma PVC super altas, tá bom? Também a gente pode ver no ultrassom pulmonar um aumento de linhas B, que vão te indicar que tem algum grau de edema aí nesse pulmão, e algum grau de derrame pleural também nos campos pulmonares, pleuropulmonares, tá bom? E de regra, nesse tipo de choque, a parte da vasculatura é para estar normal, não é para você ter, enfim, nada que te indique, enfim, uma aneurisma de aorta, alguma coisa assim, tá bom? Pode até ser um achado, mas não vai fazer parte dessa monitorização, tá? Choque distributivo, protótipo, choque séptico, tá bom? Você tem um aumento da resistência, uma diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, todas as alterações que eu vou citar aqui agora, tá bom? Então, muitas vezes, a gente tem um coração que vai estar hiperdinâmico, ou seja, uma diminuição da resistência vascular periférica, e aí o corpo tenta compensar isso com um aumento do débito cardíaco, tá? Isso via de regra no quadro séptico mais inicial. Uma vez que você tem um quadro séptico que se prolongou, que ficou, enfim, muito grave, fez uma crise muito intensa, muitas vezes você vai ter aquela miocardiopatia que vai ser induzida por essa inflamação, tá bom? E aí, às vezes, mais em quadros tardios, você já vai ter uma contratilidade pior, tá bom? Mas, via de regra, choque séptico é para a gente esperar um débito cardíaco maior. Esse paciente é para estar atendendo mais por hiperdinâmico, tá bom? Fora isso, como é que vai estar o tanque dele? Normalmente, ou ele vai estar depletado, ou ele vai estar mais tendendo para o normal, tá bom? Eu não espero que esse paciente tenha uma PVC que esteja estourando, se ele primariamente está séptico e que, enfim, ele chegou agora para você no pronto-socorro, alguma coisa assim. Não é o que eu espero que ele esteja com uma sobrecarga volêmica, tá? Então, a gente vai ter aqui uma veia cava que vai estar pequena para o normal e vai ter espaço, muitas vezes, para você fazer uma expansão volêmica. A mesma coisa aqui para a parte da avaliação vascular também, enfim, não é para ter grandes alterações aqui, tá bom? E para o último tipo de choque, a gente já vai ter algumas alterações um pouquinho mais específicas de cada tipo aqui, mas enfim, no choque obstrutivo. O que você vai procurar se você não achou nenhuma dessas outras causas, tá? Tamponamento cardíaco, e perda de contratilidade, principalmente aí em câmaras direitas, pensando num TEP, alguma coisa assim nesse sentido, um desvio de mediastino. Às vezes você consegue encontrar um pneumotórax volumoso, alguma coisa assim, tá bom? Além disso, dependendo, né, da causa, outros achados que a gente pode ter, já vai ser um aumento também da PVC, um aumento também da veia cava, certo? Principalmente se estiver falando aí de um tamponamento cardíaco, vai ser uma coisa que vai te falar muito a favor, tá? E olhando os campos pulmonares, como eu falei para vocês, um pneumotórax que justificaria também fazer um choque obstrutivo, tá bom? E o que a gente até pode encontrar aqui, pensando em ter uma hipótese de TEP, caso a gente, enfim, não tenha nem condições hemodinâmicas para levar esse paciente para fazer o diagnóstico formal com angiotomo, é achar uma trombose venosa profunda, enfim, que seria alguma coisa que poderia ajudar a gente a fazer um vínculo, um nexo lógico para esse paciente estar fazendo um choque obstrutivo, tá bom?
Galera, vamos falar um pouquinho agora das causas específicas, das imagens específicas de cada um, tá? Primeiro que eu botei aqui para vocês foi o tamponamento cardíaco. O que vai ser o nosso achado no ecocardiograma, no POCUS? Vai ser justamente um derrame pericárdico de grande monta, tá? Esse derrame pericárdico ele vai se manifestar para fazer um tamponamento cardíaco da seguinte maneira. Ou, na prova, às vezes ele fala que tem um swinging heart, que é aquele derrame pericárdico volumoso. Você tem um coração que fica dançando lá no meio, certo? Indicativo de tamponamento. Ou um colapso diastólico e um colapso sistólico das câmaras direitas, que são as câmaras de menor pressão, tá bom? Via de regra, mais sensível que vai acontecer primeiro vai ser o colapso atrial, e aí depois, eventualmente, a gente vai ter o colapso diastólico do VD também. E o outro achado que a gente vai ter vai ser justamente essa veia cava mais túrgida. O que vocês conseguem ver aqui é justamente aquele... Enfim, é difícil de dizer isso para vocês numa imagem, né, que não está sendo dinâmico, mas provavelmente aqui é aquele swinging heart. Você consegue ver que tem um derrame aqui mais preto, enfim, isso aqui é o coração, né? E aqui, esse mais preto aqui, o derrame pericárdico volumoso e que tem espaço aí para o coração ficar indo e voltando de um lado para o outro, tá? E aqui, justamente, o mesmo paciente já com o coração que agora aqui estava para um lado, aqui está para o outro, e que está tendo aquele colapso diastólico de câmaras direitas, tá bom? Paciente claramente tamponado, que precisa da avaliação, dependendo do hospital, cirurgia cardíaca, cirurgia torácica, para fazer uma drenagem pericárdica de urgência, uma janela pericárdica de urgência, tá bom? Próximo caso, paciente com TEP. Vai ter também uma questão aí com câmaras direitas, fazer um choque obstrutivo, mas que os achados vão ser mais diferentes. Aqui a gente vai ter uma visão 4 câmaras, você vai estar vendo aqui VE, átrio esquerdo, VD, átrio direito. E os achados que vão indicar para a gente que esse paciente pode ter um TEP é justamente uma hipocinesia / acinesia do VD, tá? E um aumento muito grande desse VD, tá bom? O VD é para ele parecer bem menor do que o VE. Então, vocês conseguem ver aqui, o VD está maior do que o VE, tá? A gente pode fazer assim uma relação, assim, medindo, mas também no eyeballing, no sol, enfim, olhando e tendo essa impressão, de justamente ter essa ideia. Olha, está tendo uma relação aqui de VD para o VE que está maior de 1 para 1, ou seja, o VD está maior que o VE. Isso indica que ele esteja com um grau de hipertensão pulmonar, um grau de disfunção de câmaras direitas muito importante, tá bom? E outra coisa assim que é até mais específica para essa disfunção importante é o sinal de McConnell, que é justamente quando você tem uma hipocinesia muito pronunciada do VD de câmaras direitas, e você vê a pontinha aqui do VD, quando o paciente está com, enfim, a gente tem imagem aqui dele batendo, aquela pontinha do VD que ela fica mexendo junto com o movimento do átrio esquerdo, do ventrículo esquerdo, tá bom? Você tem um coração direito que está todo hipocinético, mas só a pontinha lá está mexendo, e isso indica que tem uma disfunção gravíssima, tá bom? Passando agora, pessoal, para a avaliação de câmaras esquerdas, uma avaliação que a gente pode fazer em choque cardiogênico, tá? Chegou lá o paciente para você, ele está chocado, você não sabe se ele tem IC, às vezes ele tem uma história que faz sentido, mas você quer fazer essa avaliação no primeiro momento. Como que a gente vai fazer? Tá? O que que indica para a gente que esse paciente pode ter uma disfunção de câmaras esquerdas? Primeiro de tudo, índice cardíaco e débito cardíaco baixos. A gente vai calcular isso por meio do VTI, tá? Eu vou colocar no slide daqui a pouco para vocês saberem como é que a gente faz, tá? Mas fora isso, a gente no eyeballing, no scope, consegue ver uma hipocontratilidade. Então você pega aqui um apical, um paraesternal eixo longo, que você vê aqui átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, via de saída do ventrículo esquerdo, aqui válvula mitral e aqui a aorta, e você consegue ver que esse coração está batendo mais fraco, você consegue ver que tem uma hipocontratilidade, às vezes difusa, às vezes segmentar, tá? E você pode fazer essa avaliação, às vezes de uma maneira mais objetiva, usando justamente a distância E-septo. O que é essa distância E-septo? Você joga bem aqui onde eu estou mostrando para vocês, é o folheto anterior da válvula mitral, tá? E aí você joga o modo M para fazer a distância no decorrer do tempo do folheto anterior dessa válvula mitral com o septo interventricular. Qual que é o racional aqui, galera? Se você tem um paciente que tem disfunção ventricular esquerda, ele vai ter um aumento dessa pressão no ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo dele vai estar dilatado, certo? Consequentemente, quando tem a abertura da válvula mitral, não é uma abertura completa. Tá? E aí, se você medir essa distância entre o folheto anterior da mitral e o septo,
Se for muito alto, ele indica que ele tem uma fração de ejeção mais reduzida, mais próxima aí de 35%, por aí, tá? O valor de referência que a gente via de regra usa vai ser mais aí para os 10 milímetros. E aqui eu botei para vocês, depois dar um pause, dar uma olhadinha direitinho, como que fica o modo M, como fica o desenho do modo M para a gente fazer a avaliação do EPSS, tá bom? O que vocês conseguem ver aqui, ele jogou o modo M justamente aqui nesse local que eu mostrei para vocês. E aí, isso aqui, esse serrilhado, é o movimento do folheto anterior da válvula mitral. E aí, no ponto mais alto dele, a gente faz a medição em relação a essa parte branquinha aqui que está mais fixa, que é justamente o septo interventricular. E se você tiver uma distância dessa maior do que 10 milímetros, ele vai indicar para você que você vai ter um paciente com uma disfunção de VE, tá bom? Vamos passar agora para vocês darem uma olhadinha como que a gente faz o cálculo do VTI, tá bom? Enfim, acho difícil cair isso especificamente na prova, mas só para vocês saberem, tá? A gente começa, na verdade, não é em nenhuma dessas duas vistas. A gente volta aqui para a paraesternal eixo longo, vem aqui na via de saída do ventrículo esquerdo, tá? E a gente vai calcular esse diâmetro logo abaixo da inserção dos folhetos da válvula aórtica, tá? Calculando esse diâmetro, a gente consegue ter o raio, tá bom? E calcular qual que é a área dessa via de saída do ventrículo esquerdo, beleza? Tendo esse valor, a gente consegue calcular o VTI. E como que a gente vai calcular o VTI e depois calcular o débito cardíaco, né? Como que a gente vai fazer isso? A gente faz a janela de 4 câmaras, onde a gente enxerga ventrículo esquerdo, ventrículo direito e átrio direito, certo? Joga o probe um pouquinho para baixo, bascula, né, com ele olhando um pouquinho para cima, e aí a gente abre a 5ª câmara, que é justamente a via de saída do ventrículo esquerdo, que vai dar aqui na aorta, tá bom? Tendo aberta essa 5ª câmara, a gente deixa bem alinhado o nosso probe com a 5ª câmara, joga um Doppler pulsátil e a gente vai ter aqui essa imagem, que tem mais ou menos uma conformação que fala de barbatana de tubarão, tá bom? Faz essa área, que faz aqui a integral da velocidade da via de saída do ventrículo esquerdo, e a gente vai ter o nosso VTI, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer com isso? O que é que a gente vai usar disso, tá? A gente pega justamente a área da via de saída do ventrículo esquerdo, que a gente calculou ainda agora, pegou aquele diâmetro, pegou o diâmetro, dividiu por 2, né? Você tem um raio. Aí você joga no πr², e aí você vai ter a área da via de saída do ventrículo esquerdo. Multiplica por 3,14 e deixa o raio ao quadrado, beleza? Multiplicando esse valor pelo VTI, a gente vai ter o volume sistólico desse paciente, ou seja, quanto que ele está tirando do VE dele em cada batimento. E aí, uma vez que você pega esse volume sistólico e multiplica pela frequência cardíaca do paciente no momento em que foi feita essa aferição, você tem o débito cardíaco desse paciente. E aí você consegue ver se ele está com débito cardíaco alto, se ele está com débito cardíaco baixo, ou, enfim, se ele está com débito cardíaco normal. E aí você consegue aferir mais ou menos qual que é o tipo de choque que você acha que esse paciente tem, tá bom? Mais do que isso, a gente pode também fazer o cálculo do índice cardíaco, que é simplesmente você pegar esse débito cardíaco e você dividir pela superfície corporal desse paciente. Aí você vai precisar da altura, do peso, enfim. Normalmente, se ele for te cobrar isso, ele deve te dar a superfície corporal do paciente. Aí você pega um, divide pelo outro e vê se está alto ou se está baixo. Vai te indicar que é um tipo de choque ou outro. Normalmente, se for choque cardiogênico, a gente vai esperar que isso esteja baixo, tá bom? E a gente pode usar isso também como ferramenta de monitorização. Ou seja, você fez a aferição, viu que estava baixo, iniciou o inotrópico. Depois de um tempo, você vai lá, afere de novo e vê se ele respondeu, vê se o índice, o débito cardíaco aumentaram, tá bom? Próxima coisa aqui para a gente avaliar, próxima variável para a gente avaliar. No choque distributivo, além de toda essa avaliação que eu falei para vocês, uma coisa que muitas vezes pode aparecer, pode estar presente, é a avaliação justamente da veia cava, tá bom? Como eu, enfim, já até mencionei anteriormente, a gente tem um débito cardíaco, um índice cardíaco, um VT que, via de regra, no distributivo, é para eles estarem aumentados, porque você vai ter um coração que vai estar mais hiperdinâmico, né? Mas se estiverem diminuídos, aí você tem que pensar em outras causas que estão associadas. Ou esse paciente tem um grau de hipovolemia, ou esse paciente está evoluindo também com um grau de disfunção miocárdica associada à sepsia, associada à inflamação, e aí você pode lançar a mão de fazer a avaliação da veia cava desse paciente. Justamente aqui, numa janela subchifóidea, tá? Você consegue aqui fazer a avaliação da veia cava, que está entrando aqui no átrio direito, tá? Para ajudar você a discernir qual que é a veia cava, justamente aqui em cima você tem a suprahepática entrando, então você confirma que é a cava, e aí você consegue ver se ela tem uma variabilidade grande,
tá? Justamente você joga o modo M, aqui um pouquinho depois da inserção da suprahepática, e você vê se com a aspiração desse paciente, essa cava varia. Aqui a gente tem justamente o modo M no decorrer do tempo desse paciente, e essa parte pretinha aqui é a veia cava, aqui na expiração e aqui na inspiração. Vocês conseguem ver que na inspiração a cava desse paciente está colabando, tá bom? Passando agora para a avaliação do choque hipovolêmico, a gente vai ter também, como eu acabei de falar para vocês, uma veia cava que vai tender para o mais colabada, mas uma coisa que vocês podem muitas vezes ver, enfim, te indicar que esse paciente está tendendo mais para o seco, é você ter justamente aquele kissing walls, tá? Eu sei que essa imagem não ficou exatamente a melhor imagem, mas isso aqui é um paraesternal eixo longo, tá bom? É para você estar vendo aqui via de saída do ventrículo esquerdo e isso aqui vai ser o ventrículo esquerdo em si, tá bom? E o que vocês conseguem ver aí é que esse paciente está com as duas paredes miocárdicas encostando uma na outra. Então ele está tendendo muito mais para o hiperdinâmico, tá bom? Ele está tendendo muito mais, está com uma fração de ejeção muito elevada e ele está claramente fluido tolerante ou, enfim, depletado, tá bom? Passando agora, galera, para o POCUS pulmonar. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui, para a gente, enfim, ver uma imagem que é uma imagem clássica, é a imagem de pneumotórax, tá bom? Isso aqui, na verdade, ele vai te demonstrar que tem pleura parada, tá bom? Esses sinais que eu vou descrever aqui, eles classicamente vão estar associados com o pneumotórax, mas se você tiver alguma outra condição, uma atelectasia muito grande, um pulmão encarcerado, alguma coisa assim, você também pode ter esses sinais que eu vou dizer aqui, tá? O que vai te indicar muito mais para esse diagnóstico é justamente você passar a ultrassom e ver que tem uma ausência de lung sliding, que é justamente aquela parte da pleura que com o movimento respiratório ele fica se movimentando, fica indo e voltando, tá bom? E mais específico ainda para o pneumotórax é você achar o lung point, que é justamente o ponto em que você para de ter a movimentação da pleura. Ou seja, o pneumotórax ele muitas vezes não vai estar, no momento do diagnóstico, não vai estar acometendo a pleura inteira. Então, se você procurar com ultrassom, muitas vezes você acha um ponto que aqui está deslizando e aqui parou de deslizar, certo? E aí vai ser justamente o lung point, que é mais específico para pneumotórax, mais específico para você dizer que, olha, achei aqui o ponto em que essa pleura ficou parada, tá? Para a gente dizer que a pleura está parada, às vezes você consegue ver, né, com o scope, mas o que é mais bacana é você jogar um modo M. O modo M que é justamente, ele vai te dar no decorrer do tempo como que está aquela faixa que você está avaliando, tá? Então você jogou aqui no pulmão normal o modo M, certo? E o que você vai ver vai ser justamente o famoso sinal da praia. O que é isso? Você tem uma parede torácica que ela fica parada, tá bom? Então, no decorrer do tempo, ela vai ter essa imagem que é uma linha reta, tá bom? Ela não vai, enfim, ter uma grande variação. Enquanto que na parte que tem o lung sliding, na parte que o pulmão não tem pneumo, que ele está com a pleura lá deslizando, você vai ter essa imagem aqui mais granulada, tá bom? Se você tiver um paciente que tem um pneumotórax, você vai fazer a mesma coisa, só que a pleura dele vai estar parada. Tá bom? Então, ao invés de você ter um sinal da praia, com essa parte que fica granulada, você tem, na verdade, linhas que são iguais, parecidas, né, com as linhas que tem da parede torácica, certo? E aí você tem o sinal ou do código de barras, o sinal da estratosfera, enfim, como vocês já tiverem ouvido falar, tá bom? Mas o que isso aqui indica é que vai ter pleura parada e, dependendo do contexto, na maioria das vezes ele vai te cobrar pedindo para dizer que é um pneumotórax, beleza? Passando agora para avaliação de edema agudo de pulmão, avaliação de excesso de líquido em campos pulmonares. Como que a gente avalia isso? Primeiro de tudo, como que é o normal? A gente vai ter, no normal, a presença das ondas A. Como que são essas ondas A? Você tem aqui a linha pleural, certo? E as ondas A, elas vão ser paralelas a essa linha pleural. Então, aqui, você tem aqui em cima e você vê que tem várias linhas que são paralelas a elas, certo? Aqui você tem a sombra da costela, de um lado, a sombra da costela do outro, e a presença aí de um exame que está normal, tá bom? Enquanto que aqui, nesse outro, a gente já vai ter a presença das linhas B, que se você tiver mais aí do que 2, 3, 4 por campo, aí elas já vão te indicar que tem um edema pulmonar, tá bom? Esse edema pode ser congestão, pode ser um edema agudo, alguma coisa assim, e pode estar presente também em casos de síndrome de desconforto respiratório, de SARA, alguma coisa assim, tá?
As linhas B vão ser justamente essas linhas que elas são perpendiculares à linha da pleura. Então você tem uma linha aqui em cima e essas linhas elas vão estar como se fossem saindo delas. Então, às vezes a gente fala que é um artefato em cauda de cometa, porque ele vai assim, até o final como se fosse deixando um rastro, tá bom? E essas são as linhas B, que se você tiver um acúmulo muito grande, muitas vezes elas ficam até contíguas, aí você diz que tem um edema pulmonar, tá bom? Última coisa que eu botei aqui para vocês saberem, para vocês, enfim, terem a imagem na cabeça de vocês, é de um derrame pleural volumoso. Isso aqui, enfim, já vi questão sobre isso em mais de um lugar. O que você está enxergando aqui? É uma coisa assim relativamente fácil, mas que se você não tiver a orientação de saber o que você está olhando, fica difícil de entender, tá bom? Aqui a gente tem uma vista que vai estar com o probe convexo, né? Aqui na parte lateral do tórax do paciente, certo? Então você está enxergando aqui do lado direito o diafragma desse paciente, embaixo desse diafragma o fígado e aqui o tórax onde era para ter pulmão, certo? A parte preta, justamente onde não tem o pulmão, você tem um derrame pleural enorme aqui, tá? Um derrame pleural que é toda essa parte preta, tá? E aqui em cima a gente consegue ver o pulmão atelectasiado, tá bom? Formando esse formato mais ou menos assim de triângulo, tá bom? Esse paciente, tendo um derrame pleural tão grande, provavelmente na inspiração dele a gente conseguiria ver o pulmão aqui indo e voltando e dançando aqui no meio desse derrame pleural, tá bom? Já vi alguns sinais descreverem como um sinal, alguns lugares descreverem como um sinal da água viva, mas outros lugares só falam que é uma imagem de um derrame pleural bem volumoso. Beleza, galera? Era isso que eu tinha para falar para vocês aqui na aula do SUS São Paulo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado, tá? E queria desejar uma ótima prova e um abraço, um beijo no coração.